Senhores, muito bom dia. Eu estou aqui no Congresso da Socerj. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Humberto Villacorta. Dr. Humberto Villacorta é professor adjunto da Universidade Federal Fluminense e a gente vai conversar um pouquinho aqui, Dr. Humberto, sobre uma coisa extremamente importante e que, por enquanto, está angustiando o cardiologista, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. A gente sabe que esses pacientes são muitos, inclusive são mais prevalentes, inclusive, que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída, e a gente não teve, por enquanto, o mesmo desempenho em relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção diminuída. Quer dizer, a gente ainda não conseguiu fazer com que os nossos doentes tenham uma mortalidade menor. Como é que a gente está, nesse momento, em relação ao tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção normal? Você falou corretamente, tá? Então foi uma frustração porque nós não conseguimos reproduzir os resultados do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então a maioria dos trials, sejam eles com diferentes drogas, beta-bloqueadores, inibidores de enzima de conversão, bloqueadores de receptor de angiotensina, ou foram neutros ou foram marginalmente positivos, com um benefício muito pequeno que nos frustrou. O CHARME foi um grande estudo, né, com candesartan. Ele também não mostrou de forma significativa uma redução de eventos. Então, analisando o conjunto desses estudos, quer dizer, a conclusão que nós chegamos é que o tratamento dessa entidade, na verdade, baseia-se no controle de fatores de risco. Então, o que é importante para o clínico é saber, muitos desses pacientes estão com a pressão não controlada. Então, colocar a pressão no lugar. Às vezes tem fibrilação atrial, estão com frequência elevada. Controle da frequência cardíaca, controle da pressão arterial. Seja com que droga for, se você conseguir colocar esses parâmetros em valores normais, a tendência é haver um benefício, redução de sintomas e possivelmente até um aumento na sobrevida. Doutor Humberto, partindo dessa situação que nós temos, quer dizer, o paciente com insuficiência cardíaca, com sintomas, ele evolui inexoravelmente, seja com que droga nós tratarmos, a gente levanta a ideia ou leva a nossa energia para a pesquisa desses pacientes, né? Quer dizer, se a gente conseguir pegar esse paciente antes que ele tenha hipertrofia, antes que ele tenha sintomas, né? Talvez a gente consiga diminuir ou parar o processo. Como é que está em relação a biomarcadores, tanto em relação ao diagnóstico, quanto em relação ao prognóstico desses pacientes com insuficiência cardíaca fração de ejeção normal? O diagnóstico desses pacientes não é simples, certo? Porque você tem, diferente da insuficiência cardíaca com fração reduzida, né, onde você tem sinais mais específicos de insuficiência cardíaca, esses pacientes às vezes têm uma queixa apenas de dispneia aos esforços, que é o mais comum, né, nesses estágios iniciais da doença, e não tem aqueles sinais de congestão em repouso que facilitaria o diagnóstico. Então a gente precisa, além do exame clínico, de utilizar alguns exames complementares para nos auxiliar nesse diagnóstico. A Sociedade Europeia de Cardiologia, ela publicou uma diretriz a respeito desse diagnóstico. Nós temos aí talvez algumas críticas em relação ao corte usado para o biomarcador, o BNP, mas aqui a sugestão que eu dou seria você utilizar eco e BNP. A Sociedade Europeia deixa a possibilidade de você iniciar por um ou por outro exame. A minha sugestão é iniciar pelo BNP. Por quê? Porque esse exame ele tem um alto valor preditivo negativo para excluir a doença. Então, se eu faço um BNP num paciente que eu tenho suspeita de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal e ele vem baixo, eu já excluo a insuficiência cardíaca, eu não preciso progredir na investigação. Então, se eu sou o médico da atenção primária, eu não preciso encaminhar esse paciente para um serviço especializado, eu não preciso gastar um dinheiro com um ecocardiograma, eu já vou pesquisar outras causas para essa dispneia. Tá? A crítica que a gente faz à Sociedade Europeia, né, que eles usaram o mesmo corte que a gente usa na sala de emergência, né, seria usado até maior, um corte de 200. Né? Então, o corte de 100 que é usado na sala de emergência, ele é muito alto para o doente ambulatorial em fase inicial da doença. Porque na emergência você tem, além da doença estrutural que dá o BNP seco, você tem o acréscimo da congestão, que já não está presente em repouso nesse paciente ambulatorial. Então, a sugestão é que use um corte mais baixo de 60. Nós temos um trabalho da Universidade Federal Fluminense, do Dr. Lagoeiro, sob a orientação do Dr. Evandro Tinoco, e que confirma que esse é um bom corte para excluir o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, começa pelo BNP. BNP abaixo de 60, você não prosseguiria na investigação. Acima de 60,
aí você partiria para o ecocardiograma. O ecocardiograma já vai diferenciar. Se houver disfunção sistólica, ele já deu o diagnóstico ali. Bom, fração de ejeção está normal, então vamos partir para a ajuda das pressões de enchimento. Então vamos relação EE'. Relação EE' acima de 15 é insuficiência cardíaca. Entre 8 e 15, aí nós vamos ter aí uma área cinzenta, né? Pode ser ou não. E aí nós partimos para o acréscimo de outros parâmetros, que pode ser o próprio parâmetro cardiográfico, por exemplo, volume de átrio esquerdo, que é muito bom. Esses pacientes, eles têm, o átrio esquerdo reflete o que está acontecendo na diástole do VE. Então, se tem uma diástole prejudicada, você tem uma tendência a aumentar o volume. E aí é volume e não diâmetro, porque o diâmetro não tem a sensibilidade que o volume tem. Então, um volume em torno de 50, 54 seria o normal. Acima disso, a gente consideraria uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Então, quer dizer, voltando à questão do peptídeo natriurético do tipo B, o BNP, ele começou como diagnóstico diferencial da dispneia na sala de emergência, né? Está chegando no diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, e a gente pode usar também no paciente ambulatorial, não no internado, mas no ambulatorial, o valor do BNP como índice prognóstico para esse doente também, não? O BNP ele tem uma coisa muito interessante. Ele tem uma coisa que é vantagem e é desvantagem. O que é? No início, a gente achou que tinha encontrado uma coisa que todos buscam, que é um sinal, um exame que nos desse a informação se o paciente está congesto ou não. Porque a gente tem essa limitação, às vezes, no exame físico. E as congestões subclínicas, né, são difíceis, né, de detectar, você precisaria de um exame. Então, hoje não existe nenhum exame que tenha 100% de acurácia para fazer isso. E o BNP, por que ele não tem também? Porque ele não é influenciado apenas pela congestão, ele é influenciado por condições intrínsecas do miocárdio. Mas aí, se é uma desvantagem, porque eu não consigo, às vezes, dizer com certeza se aquilo está indicando congestão ou não, eu tenho que saber usá-lo pela vantagem dele. O que é? Que ele tem uma sensibilidade imensa de detectar uma alteração, seja ela qualquer, no miocárdio. Então, a mensagem é: o BNP está elevado, miocárdio está em sofrimento. Você use o seu julgamento clínico para saber se isso é uma isquemia miocárdica, se isso é por uma dilatação, se isso é por uma hipertrofia, ou até congestão subclínica, entendeu? Então, isso vai do julgamento. E por isso que ele é um excelente marcador prognóstico, porque ele não está limitado apenas à hemodinâmica, certo? Ele detecta essas alterações intrínsecas do miocárdio. Eu quero agradecer ao Dr. Humberto Villacorta, uma excelente entrevista, um conhecimento muito grande em relação à insuficiência cardíaca. Eu quero agradecer a entrevista ao CardioSource. Muito obrigado, Dr. Humberto. Obrigado a você. Agora lembre-se, o melhor da cardiologia você encontra no CardioSource.